Olá, pessoal. Eu sou Douglas Pinheiro, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Ah, Sou um homem cis, portanto, não professora, mas professor. E depois eu digo até porque eu já faço essa menção aqui, porque o tema sobre que vamos falar hoje diz respeito à diversidade e inclusão na sociedade, mas especificamente sobre o tópico diversidade de gênero, de sexo, gênero e sexualidade, étnico-racial e diversidade cultural. Então, diversidade de sexo, gênero e sexualidade, diversidade étnico-racial e cultural. Antes de tudo, nós temos que pensar que o povo, como um dos elementos que constituem o Estado, se nós pensarmos que o Estado é constituído por povo, por território, por governo soberano, durante algum tempo se pensou o povo como um critério homogêneo, que esse povo deveria se manter de maneira homogênea, como uma forma de manifestar sem controvérsias a sua vontade. Mas isso normalmente serviu historicamente para justificar governos autoritários, governos despóticos e não governos democráticos. Pensar povo como um fluxo geracional heterogêneo e diverso faz parte justamente de um constitucionalismo democrático, de uma democracia plural. Portanto, pensar em diversidade é essencial à lógica de uma democracia cada vez mais plural. Para que a gente possa pensar um pouco mais sobre a importância desta diversidade, vamos antes estabelecer clareza em relação a alguns conceitos. Primeiro, sobre diferença, sobre diversidade e sobre identidade. Primeiro, sobre diferença. Antes de tudo, é preciso pensar que diferença é um conceito relacional. A diferença não é algo que está dado, que pré-existe nas pessoas, nos corpos, não é um dado da natureza. A diferença, ela é atribuída a uma pessoa, nós chamamos alguém de diferente quando relacionamos essa pessoa com uma outra, que é tomada como referência. Então, sempre se é diferente em relação a alguém. Dizer sobre a diferença de pessoas com deficiência pressupõe que eu estou tomando como referencial, como centro, como parâmetro, a pessoa sem deficiência. Ela é diferente em relação a esta, que normalmente é tida como padrão, é normalizada. Então, a diferença normalmente é relacional. E ela, em pensar no que algo é diferente, significa dizer que há o normal e o diferente. Então, a diferença envolve uma questão de poder, porque aquilo que historicamente está numa relação de poder, de privilégio, é tido como o normal, o padrão. E aquilo que foge a esse normal, a esse padrão, é tido como diferente. Por isso que entender os marcadores sociais da diferença é compreender como certas categorias de classificação, sexo, gênero, orientação sexual, raça e etnia, organizam a vida social, criam hierarquias e produzem desigualdades. Então, entender esses marcadores sociais de diferença é fundamental. Por isso, mais do que falar em diferença, nós precisamos avançar para um outro lugar, do lugar da diversidade. E veja, pensar a diversidade não é admitir a tolerância. A tolerância, muitas vezes, é a manutenção do mesmo normal e apenas a aceitação de que o diferente possa existir. Diversidade é superar essa hierarquização. Diversidade é superar a ideia de que existe um normal e que existe um diferente. Diversidade tem correlação com ideias de pluralidade, de multiplicidade, de diferentes visões de mundo, de heterogeneidade e de não hierarquização. Os distintos projetos de vida
As distintas percepções culturais, elas são válidas, principalmente quando elas se colocam no campo dessa convivência pacífica, não violenta. O Programa Nacional de Direitos Humanos 3, de 2009, estabelece no seu artigo 2, no artigo 2º, que traz como eixo orientador 3, universalizar direitos em contextos de desigualdade. Nesse eixo orientador 3, há várias diretrizes. Uma das diretrizes é a diretriz 10, garantia da igualdade na diversidade. E eu vou perpassar um pouco dessa diretriz 10, dois objetivos estratégicos. O objetivo estratégico 1 e o objetivo estratégico 5. O objetivo estratégico 1 diz a afirmação da diversidade para a construção de uma sociedade igualitária. Não há como pensar numa sociedade igualitária sem afirmar a diversidade. E para que esse objetivo seja atingido, era preciso pensar e garantir algumas ações. Realizar campanhas e ações educativas para a desconstrução de estereótipos relacionados com diferenças étnico-raciais, etárias, de identidade e orientação sexual, de pessoas com deficiência ou segmentos profissionais socialmente discriminados, incentivar e promover a realização de atividades de valorização da cultura das comunidades tradicionais. E quem se inclui em comunidades tradicionais? Ribeirinhos, extrativistas, quebradeiras de coco, pescadores artesanais, seringueiros, pantaneiros, comunidades de fundo de pasto, caiçaras, faxinalenses, varzanteiros, geraizeiros. Fomentar a capacitação e formação em direitos humanos como meio de resgatar a autoestima e dignidade das comunidades tradicionais. Apoiar políticas de acesso a direitos para a população cigana, valorizando seus conhecimentos e cultura. Apoiar e valorizar a Associação das Mulheres Quebradeiras de Coco, protegendo e promovendo a continuidade do seu trabalho extrativista. Veja, isso tudo estava dentro de uma lógica, de um objetivo estratégico de afirmar a diversidade para a construção de uma sociedade igualitária. O objetivo estratégico 5 desse mesmo PNDH3, ele estabelecia a garantia do respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero. Ele trazia veja, ele trazia como objetivos, lá em 2009, como ações, desenvolver políticas afirmativas e de promoção de cultura de respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero, favorecendo a visibilidade e o reconhecimento social. Visibilidade é algo muito considerado quando se fala em orientação sexual e identidade de gênero, porque durante muitas vezes afirma-se que as pessoas podem até ter orientação sexual e identidade de gênero distintas do padrão, mas isso não na esfera pública. E garantir a visibilidade é permitir que isso se expresse em todos os espaços. Apoiar projetos de lei que dispusessem sobre a união civil entre pessoas do mesmo sexo. E veja que esse projeto de lei não se implementou, ele acabou sendo garantido pelo Judiciário por meio da ação direta de inconstitucionalidade 4277 e a DPF 132, que permitiu a união civil, que depois chamado pelo CNJ como casamento mesmo, entre pessoas do mesmo sexo. Outras ações que já se falava no PNDH de 2009, promover ações voltadas à garantia do direito de adoção por casais homoafetivos, reconhecer e incluir nos sistemas de informação do serviço público todas as configurações familiares, incluindo aquelas constituídas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, com base na desconstrução da heteronormatividade. Veja que aqui está muito antenado com aquilo que nós falamos em diversidade, porque a diversidade é justamente tirar a ideia de que existe um normal, um centro, de que todos esses modos de vida são diversos. Então, desconstrução da heteronormatividade é de que existe um padrão normativo de normalização, de centro, e que todos os outros são marginais. A diversidade é considerar que não existem
Não devem existir vidas marginais dentro do Estado, simplesmente porque são numericamente reduzidas ou distintas do que historicamente se convencionou por ideologias ou por pensamentos de poder que não sejam normais. Outra ação que estava lá no PNDH de 2009, desenvolver meios para garantir o uso do nome social de travestis e transexuais. Também isso não foi conseguido garantir por uma legislação, mas foi pelo judiciário, por meio da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 4275, que considerou que o direito à igualdade sem discriminação inclui a identidade de gênero como manifestação própria da pessoa humana, da sua personalidade. E não cabe ao Estado constituí-la, cabe ao Estado apenas reconhecê-la. Então, é constitucional a alteração do prenome, que não são os sobrenomes, né, o prenome, e a classificação de gênero no registro civil pela pessoa trans, ou pela via administrativa, ou pela via judicial, independentemente dela se sujeitar a uma cirurgia de redesignação sexual, independentemente de ter que apresentar quaisquer tipos de laudos. Então, veja que aqui, já no PNDH, ele já estava lá trabalhando desde 2009 a necessidade de nós pensarmos essa diversidade, por exemplo, de considerar a diversidade de sexo, gênero e sexualidade. E vamos diferenciar esses três termos? Diversidade de gênero, sexo e sexualidade. Quando nós estamos falando de sexo, nesse caso, normalmente nós estamos pensando no sexo biológico, que diz respeito a características biológicas que a pessoa tem ao nascer, que pode incluir questões de cromossomos, questões hormonais, questões de genitália. Considerando isso, as pessoas podem ser endossexo, intrasexo ou perissexo, são sinônimos. Endossexo, intrasexo ou perissexo, que é alguém cujas características sexuais inatas se encaixam em ideias médicas ou sociais para corpos machos e fêmeas. Ou seja, a composição dos cromossomos, dos hormônios, da genitália se encaixa ou naquilo que se convencionou ser corpos machos ou corpos de fêmeas. E o intersexo, que descreve pessoas que nascem com uma anatomia reprodutiva ou sexual e um padrão, ou então um padrão hormonal ou de cromossomos que não podem ser classificadas nem como masculinas ou como femininas. Então, tem pessoas que podem ser intersexo, tem pessoas que podem ser endossexo. Né? Então, quando há características cromossômicas, hormonais, corporais que se adequam claramente àquilo que se convencionou ser corpos masculinos ou corpos femininos, endossexo ou intersexo, aquelas que não podem ser classificadas como o corpo, o cromossomo, não podem ser classificados tipicamente como masculinos ou femininos. Essa é uma questão do sexo. Né? Então, normalmente há uma questão quase que binária colocada aí. Né? Não há no... Agora, falando de gênero, não há gênero no sexo biológico em si. O que existe é uma expectativa social de gênero em relação ao corpo ou ao genital. A ideia de gênero foi um conceito que foi construído nos anos 70, em 1970, com grande contribuição do feminismo, do movimento feminista, e ele foi criado para diferenciar uma dimensão biológica de uma dimensão social. Homem e mulher são construções sociais e não decorrem apenas da anatomia dos corpos. Então, no nascimento, o que acontece? Os pais, quando nasce a criança, eles olham a configuração corporal e eles identificam, parece com isso aí me aparece com a composição corporal de um homem. E se atribui o gênero masculino à criança. Então, costuma chamá-la de como homem. Essa vinculação imediata de uma configuração biológica com o gênero, ela se dá como uma atribuição quando se é criança. E depois, se essa pessoa se identifica em todos os aspectos com o gênero que foi atribuído ao nascer, é cisgênero, é uma pessoa cis.
Ou seja, eu nasci com um corpo que tem a configuração biológica com o corpo masculino. Atribuiu-se para mim esse gênero masculino. E eu me identifico com esse gênero masculino. Então eu sou um homem cis, um homem cisgênero. Se a pessoa não se identifica em todos os aspectos com o gênero que foi atribuído ao nascer, é uma pessoa transgênero. Porque lhe foi atribuído um gênero feminino, mas ela se identifica de outro modo. Lhe foi atribuído um gênero masculino ao nascer, mas ela se identifica de outro modo. E aí, isso diz respeito à identidade de gênero. Identidade de gênero é a percepção que uma pessoa tem de si como sendo do gênero masculino, do gênero feminino, agênero, ou seja, sem gênero, de gênero não binário ou de alguma combinação de dois ou mais gêneros, independentemente do sexo biológico. Não há uma vinculação automática de uma configuração corporal masculina com o gênero masculino, uma composição corporal feminina com o gênero feminino. Então, a identidade de gênero é algo que você precisa saber da pessoa. Quando se fala, então, quando se pergunta à pessoa, quais são os seus pronomes? Como que você se refere? Se a pessoa se refere como masculino ou feminino, como não binária. Então, por isso que se pergunta quando a pessoa se identifica. Por isso que quando estava lá a professora, eu disse, eu me identifico como um homem cis. A identidade de gênero é como eu percebo a mim mesmo. Então, a identidade de gênero é essa autopercepção. Não é uma heteropercepção, uma percepção externa, é uma percepção que a pessoa tem de si, como ela se percebe, independentemente do sexo biológico. A expressão de gênero é como a pessoa manifesta publicamente por meio do seu nome, por meio das suas vestimentas, do corte de cabelo, dos seus comportamentos, da voz, características corporais, da forma como ela se interage com outras pessoas, é a expressão de gênero. Mas a expressão de gênero também não é reveladora da identidade de gênero, porque a expressão de gênero ela pode performar uma certa expressão que seja aparentemente feminina, embora ela possa se identificar do gênero masculino. Então, a expressão é como se manifesta publicamente. E a orientação sexual? A orientação sexual diz respeito à atração ou desejo de se relacionar sexual, emotiva e ou afetivamente com outras pessoas. A orientação sexual pode ser pelo mesmo gênero, e nós temos a homossexualidade, não se referir ao termo homossexualismo, que é um termo superado, porque, inclusive, era um termo que se referia à patologização desse comportamento, ou dessa orientação. E aí nós estamos pensando em gays e lésbicas, né, na homossexualidade. A orientação sexual pode ser pelo gênero oposto, a heterossexualidade. A orientação sexual pode ser pelos dois gêneros, a bissexualidade, ou por mais gêneros, inclusive por quem não se defina como binário, e aí poderia ser a pansexualidade. Ou a orientação sexual pode ser por nenhum ou praticamente nenhum gênero, como os assexuais. Preciso recordar os princípios de Yogyakarta 2007 e de Yogyakarta mais 10 de 2017, que são princípios sobre a aplicação de legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. O Estado deve tomar o cuidado para respeitar a maneira como as pessoas se percebem, não criminalizar, não criar dificuldades, favorecer, tratar com igualdade toda a diversidade de sexo, de gênero e de orientação sexual. Essa diversidade também ela precisa se estender, precisa alcançar, ela deve ser pensada na perspectiva étnico-racial. Se nós pensarmos em diversidade étnico-racial, nós vamos ver que, historicamente, no Brasil, nós temos algumas teses que foram contrárias à diversidade étnico-racial. Se nós pensarmos, por exemplo,
no século XX, nos anos 20, 1920, 1930, era muito comum a tese do branqueamento, que era baseada numa superioridade racial branca que defendia que as relações interraciais, se elas fossem repetidas durante várias gerações, o resultado final seria uma população branqueada, na qual a ancestralidade africana e indígena seria superada e neutralizada em nome de uma superioridade da raça branca. Então veja que essa tese do branqueamento ela teve espaço no Brasil durante vários anos. Neste contexto, por exemplo, desacreditado de que o Brasil seria branco em algum dia, o Gilberto Freire apostou num país multirracial e multicultural em que o mulato racialmente misto seria o melhor exemplo. Aí vem a ideia que era comum na época, mas que Gilberto Freire consolida de uma democracia étnica, de uma democracia racial. Uma das uniões mais harmoniosas da cultura, isso aí é a citação de Gilberto Freire, uma das uniões mais harmoniosas da cultura com a natureza e de uma cultura com a outra que as terras deste hemisfério já conheceu. Veja que aí nós temos dois extremos. A tese do branqueamento, que simplesmente defendia uma extinção gradual de pretos e pardos pela sua, pelas relações interraciais. E o outro extremo que defende uma democracia racial como uma total integração harmoniosa. Mas a gente tem que pensar que esse mito da democracia racial oculta situações históricas, na verdade, de desarmonia, de racismo histórico, de racismo estrutural e de projetos com resquícios ainda coloniais ou aquilo que se chama de necropolíticos, quando o Estado simplesmente pretende exterminar ou pôr fim à vida de uma parcela de sua população. E isso tem muito a ver com essa dívida histórica que o Estado brasileiro tem com as populações negras que foram escravizadas. Então veja que essa democracia racial, por isso que se fala um pouco em mito da democracia racial. Por que mito da democracia racial? Porque, inclusive, durante o regime militar brasileiro, havia uma fiscalização do movimento negro que surgia porque ele questionava a democracia racial. E de questionar a democracia racial era abrir espaço para reivindicações, insurgências, e na percepção daquele governo militar, isso poderia, inclusive, gerar um racha nacional, porque o ideal era garantir um povo homogêneo. Veja, então, que a democracia ela precisa dar conta não de uma homogeneidade, mas de uma diversidade. A democracia racial, inclusive, ela oculta, por vezes, os processos de resistência históricas pelos negros. Aquilo que Clóvis Moura chamou de quilombagem, que são os processos que começaram com várias experiências de resistência, inclusive os quilombos. Os projetos de alternativos de convivialidade e organização social, com a agência e protagonismo negros, chamados de quilombos do passado, mas que ainda hoje são chamados de quilombos ou quilombos culturais. Beatriz Nascimento, por exemplo, identificava nas escolas de samba, nos bailes de black music, uma continuidade dos quilombos, para além daquilo que efetivamente a Constituição chama de comunidades tradicionais quilombolas ou comunidades remanescentes de quilombos. Então, é um pouco incorporar essa experiência de resistência para pensar em outras formas de agência e protagonismo de pessoas negras, como quilombos culturais, que acontecem normalmente nos espaços urbanos. Então, veja que houve toda uma tese de branqueamento ou uma tese de uma integração harmoniosa que oculta a necessidade de se pensar uma real diversidade étnico-racial e que exige do Estado formas de inclusão, formas de superar desigualdades, injustiças e discriminações, algo que eu menciono em outro tópico específico. Se nós pensarmos também nos povos indígenas, há uma tese integracionista dos povos indígenas. A condição indígena seria algo transitório, que seria harmoniosamente eliminada por intermédio da integração
a comunidade nacional. Nós teríamos, então, os indígenas não integrados, o que estavam passando por uma assimilação cultural, que seriam aqueles em vias de integração, e aqueles já integrados à comunidade nacional, sociedade englobante. Mas que é como se os indígenas fossem naturalmente deixar de existir, porque iriam se integrar à sociedade branca englobante. A Constituição de 88, ela rompeu com isso. Ela rompeu com essa visão integracionista, ao admitir que essa diversidade vai permanecer, ao admitir que essa diversidade é constitutiva de que o Estado brasileiro é pluriétnico. No artigo 215, a Constituição Federal estabelece: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. E no parágrafo 1º estabelece: o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Veja que a diversidade étnico-racial conduz do respeito à diversidade cultural e à proteção a essas manifestações culturais populares, indígenas, afro-brasileiras. A diversidade étnico-racial conduz à diversidade cultural em todo o fazer cultural. No fazer cultural que inclui ritos, festas, experiências religiosas, crenças. Então, o respeito à diversidade é não estabelecer de parâmetro comportamental, de crença, de experiência de religiosidade que seja hierarquicamente superior à outra. Veja novamente isso. A ideia da diversidade não significa superar a ideia de uma normalização, de algo que seja normal e algo que seja o diferente. Diversidade é justamente tratar a supressão de uma hierarquia, a ausência de um centro e de uma periferia, a validade dessas experiências distintas. Dentro deste contexto, é importante lembrar a Lei 10.639 de 2003, que alterou as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes da história do Brasil. Essa mesma lei incluiu no calendário escolar o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, e é importante que agora isso passou a ser um feriado nacional recentemente por meio de legislação própria. É importante pontuar também que às comunidades indígenas foi assegurado o direito a uma educação específica, diferenciada, intercultural, bilíngue, multilíngue e comunitária. Aos povos indígenas é garantido o direito de consulta para todos os projetos que, por algum motivo, vão ser realizados nos seus territórios, que é a Convenção 69 da OIT, esse direito de consulta livre e esclarecida. E, por fim, nós precisamos lembrar que a Constituição Federal considera o racismo um crime imprescritível e inafiançável. O artigo 5º, inciso 42. E quando falamos em racismo, o STF entendeu que o conceito de racismo ele deve ser compreendido na sua dimensão social, não apenas na sua dimensão biológica, fenotípica, pois o racismo resulta enquanto uma manifestação de poder, de uma construção, de uma índole histórica, cultural, motivada com o objetivo de gerar uma dominação política, uma negação da alteridade, da dignidade da pessoa humana, da humanidade daqueles que entregam um grupo mais vulnerável, que não detém a hegemonia, que são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais no ordenamento jurídico. Por conta de um estigma, uma inferiorização, que acabam sofrendo uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito. Racismo, então, ele não está vinculado apenas a questões biológicas. O racismo
toda essa manifestação social, segundo a interpretação que dá o STF, de um grupo hegemônico que pretende se colocar acima, em posição de superioridade hierárquica e subjugando um outro grupo vulnerabilizado. Por isso, o racismo se refere tanto aos negros, como já se referiu também em decisões do STF contra judeus ou contra grupos LGBT, como a criminalização da homotransfobia. Então, pensar democracia, o desafio democrático é justamente garantir a diversidade de gênero, sexo, sexualidade, étnico, racial e cultural, porque a diversidade ela está como pressuposto de um Estado democrático que se baseia no dissenso respeitoso e na ausência de uma hierarquia e de uma normalização. A diversidade, então, é inerente à experiência de um Estado democrático de direito. Ouça depois novamente esse vídeo, retome as referências, os conceitos que eu mencionei, para que isso se torne de maneira mais clara, não só para a sua compreensão, mas para a sua vivência cidadã. Obrigado.